Para day trade, o que eu faço basicamente é, eu pego o capital que eu vou operar de day trade. Então, digamos que eu vou operar um capital. Digamos que eu vou operar um capital de 50 mil reais em day trade. Muito bem. Então, eu vou calcular quanto é 1% de risco desse capital. Neste caso, o meu risco é de 500 reais. Então, eu aceito perder 500 reais por dia, é minha perda máxima. Eu não posso perder mais do que 500 reais por dia, porque é 1% do meu capital. Então, desta forma, eu irei trabalhar a ideia e o conceito de 500 reais por dia é a perda máxima. Tá? E a partir disso, então, por exemplo, o Guilherme está colocando, eu vou começar day trade com 100 reais, o que acham? O tamanho do capital que você aceita perder vai depender do tamanho do capital final que você tem. Tá? Então, no caso, se o cara está aceitando perder 100 reais como day trader, então ele deve estar trabalhando com um capital em torno de 10 mil reais, provavelmente. Tá? Que é mais ou menos isso daí. Mas capitais menores, como eu mencionei, tá? Abaixo de 20 mil, o mais interessante é utilizar um risco máximo de 2% por dia. Capitais maiores começa a ser 1% e capitais acima de 100 mil tu vai trabalhar com 0,5%, talvez até mesmo com no máximo 1%. Tá? E aí, uma vez que você defina qual é o seu risco máximo por dia, você vai definir uma segunda pergunta sua. Quantos sinais por dia você vai executar? Quantos sinais? Quantos sinais de swing trade bons você tem num mês? Quantos sinais bons de day trade você tem em um dia? Num gráfico de 10 minutos, por exemplo, se a gente olhar aqui o gráfico de 10 minutos de hoje, quantos sinais bons, confiáveis a gente teve aqui no gráfico de hoje? Quantos? A gente teve um sinal de entrada aqui nesse trap, que foi quando tentou perder a mínima do dia e o candle seguinte negou essa perda e rompeu a máxima. Então aqui foi uma boa entrada. Depois disso, nós não tivemos nenhum outro sinal assim maravilhoso, absolutamente imperdível, delicioso. Talvez um trader tivesse cogitado aqui uma entrada na ruptura desse inside bar aqui, porque a gente tem o preço acima da média móvel de 8 e acima da média móvel de 80 e o stop ficaria abaixo dessa mínima. Então aqui ele teria talvez feito uma operação, uma segunda operação no dia, neste ponto. E aí, olhando desta maneira, qual é o outro momento que tem um possível trade que daria para ser feito? Tá, o cara poderia eventualmente ter tomado esse inside bar aqui. Seria uma entrada ruim, porque a gente tem o topo do dia anterior logo acima, a gente tem resistências logo nessa região, então seria uma entrada perigosa comprar esse sidebar aqui, apesar de estar no Éden, no jardim do Éden dos traders. Então a gente teve 3 entradas. E é em média isso que um bom day trader vai encontrar num gráfico de 10 minutos. Tá? Por ativo, você vai ter 2 ou 3 boas operações. Aquelas operações que eu chamo marvadas. Aquelas que vale a pena realmente fazer. Tá? Em média, isso. Não muito mais do que isso. Tá? Não muito mais do que isso. E quando a gente fala aqui especificamente então, digamos que você vai se definir, eu vou fazer 2 trades. Tá? Isso que eu estou falando, pessoal, é extremamente importante vocês entenderem. Por que as pessoas não se matam mais frequentemente no carro? Em acidente de carro? Sim, as pessoas se matam muitas e muitas vezes fazendo loucuras e barberagens nos carros, mas se a gente for pensar pela quantidade de carros, podia estar morrendo muito mais gente. Só não morre mais gente
Porque existe basicamente regras. Regras de trânsito que limitam a velocidade. Então eu não posso pegar meu carro, ir para a praia e botar 200 km por hora no meu carro, porque sem dúvida alguma vai dar problemas. Então existem regras, limitações. Essas limitações elas servem para me proteger de mim mesmo. Ok? No mercado financeiro a gente também tem que colocar limitações. A gente tem que colocar a seguinte limitação: quantas operações eu farei por dia? Por que a gente tem que colocar essa limitação, Storm? Porque quando você não tem um limite de operações por dia, o que as pessoas acabam fazendo elas acabam operando muito mais do que deveriam. Elas acabam fazendo muito mais trades do que deveriam. E se vocês colocarem em vocês mesmos uma regra, eu posso operar no máximo 2 trades por mês num papel, ou 2 trades por dia em day trade, o que automaticamente você irá fazer se você colocar essa regra? O que você vai se obrigar a fazer? Você vai se obrigar a ser extremamente seletivo, porque você só pode operar 2 trades. 2 trades. Então tu não vai operar qualquer sinalzinho que aparecer. Tu vai ser extremamente exigente. E no momento que você se torna exigente, você começa a operar trades melhores. Então a regra de colocar no máximo 2 ou 3 operações por dia ou mesmo por mês, ela automaticamente ela é uma regra de proteção que vai impedir que você faça dias de fúria, que vai impedir que você tenha dias em que você opere e perca toda a sua conta em um único dia. Você vai se tornar mais seletivo e você vai ter mais paciência e você vai esperar melhor. Então é por isso que é importantíssimo que um bom trader estabeleça regras e controle de risco. Este também é uma forma de controlar o risco. No momento que você impõe a si mesmo uma regra de quantos trades podem ser executados por dia.